Neste vídeo, iremos falar um pouco mais sobre as coenzimas, em especial a coenzima B12, e como ela auxilia no processo catalítico junto com as enzimas. As coenzimas são moléculas orgânicas que atuam como cofatores para auxiliar uma enzima no processo de catálise, ou seja, existem enzimas que não conseguem promover o processo catalítico a não ser na presença destes cofatores, que são as coenzimas. Estas coenzimas, elas vão desempenhar funções que as cadeias laterais dos aminoácidos presentes no sítio ativo das enzimas não são capazes de realizar. A coenzima B12, ela é derivada da vitamina B12. Então, a vitamina B12 ela tem uma estrutura semelhante a esta daqui, com o cobalto 3 aqui. E esse grupamento aqui, na vitamina B12, é o grupamento ciano. Só que na coenzima B12, que é derivada desta vitamina, este grupo ciano é substituído por este grupamento aqui, que é o 5-desoxiadenosila. Então, este grupamento irá ficar ligado ao cobalto, no lugar do grupo ciano. Esta coenzima ela realiza uma reação de isomerização, que é um processo em que uma molécula inicial ela é transformada em um isômero seu. O que seria o isômero? É uma molécula de fórmula molecular idêntica, porém estrutura distinta. A forma em que os átomos se distribuem, se organizam, é distinta, porém a quantidade é a mesma. Nas reações catalisadas pela coenzima B12, o hidrogênio ligado ao carbono, ele troca de lugar com um grupamento, um radical do carbono vizinho. Então, quando ocorre uma reação com uma enzima dependente de coenzima B12, ocorre essa troca aqui desse grupamento, pode ser um grupamento qualquer, com o hidrogênio do carbono vizinho, ficando dessa forma aqui. Aqui nós temos alguns exemplos, vamos ver alguns exemplos de reações catalisadas pela coenzima B12. Então, inicialmente aqui temos a enzima metilmalonil com a enzima A mutase, associada à coenzima B12, porque ela é dependente de coenzima B12. Ela só funciona cataliticamente se ela estiver associada a esta coenzima. Então, esse complexo aqui, enzima com enzima, eles vão transformar o metilmalonil com a enzima A em succinil com a enzima A. Esse succinil com a enzima A, ele é bastante importante, principalmente no processo de respiração anaeróbica. Ele é um dos intermediários do ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, possui vários nomes. Então, esse metilmalonil com A, vocês estão vendo esse grupamento aqui, CH3, e esse CH ligado a esse grupamento aqui. Então, vai haver uma saída de um hidrogênio do CH3 e esse grupamento aqui vai migrar para este carbono. Depois, esse hidrogênio que saiu daqui, ele vai voltar para a estrutura, só que no carbono, onde estava o grupamento migrante. Então, aqui vocês vão ver, o que era CH3 ficou CH2 com o grupamento migrante, e o que era CH ficou CH2, que ela recebeu aquele hidrogênio do carbono adjacente. Nesta reação aqui, da enzima glutamato mutase, associada à coenzima B12, esse processo catalítico aqui tem como substrato o beta-metil aspartato
que vai ser transformado no seu isômero, o glutamato. Então, como é que essa coenzima B12 vai agir? Igualmente à reação anterior. Esse grupo aqui vai trocar de lugar com o hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele sai, existe uma migração do grupamento e depois o hidrogênio ele retorna no carbono que ficou livre. Então, vocês podem ver aqui o CH3, ele fica CH2, porque esse grupamento saiu o hidrogênio e o grupamento veio, né? E o CH aqui, que recebeu o hidrogênio, vai ficar CH2. Então, o glutamato tem a mesma fórmula química do beta-metilaspartato, mas com essa mudança, vocês podem ver que estruturalmente eles são diferentes. Nesta terceira reação, nós podemos ver que ocorre duas reações. Então, inicialmente, nós temos a enzima diol desidrase, associada à coenzima B12, e um substrato, que seria o 1,2-propanodiol. Então, esse substrato vai sofrer uma mudança, né, através desse complexo aqui, enzima, coenzima, e vai se transformar em um hidrato, que posteriormente sofrerá a perda de água para se transformar no propanal. Então, aqui nós podemos ver que nesse carbono aqui está ligado uma hidroxila. E aqui tem o CH3. Aqui CH2 e aqui outra hidroxila. A reação não vai ocorrer com esse carbono terminal. Ele vai ocorrer com esse carbono aqui do meio da estrutura. Então, o hidrogênio desse carbono aqui, ele vai sair da reação, da estrutura, né, do 1,2-propanodiol. A hidroxila, ela vai migrar para esse carbono que está livre, e esse hidrogênio aqui vai retornar, porém no carbono de onde a hidroxila saiu, que é justamente o que ocorre aqui. Então, estava C3, CHOH, CH3, CHOH, CH2OH. E agora ficou CH3, CH2, CHOH e OH, que é basicamente um isômero do 1,2-propanodiol. Então, só mudou essas posições aqui desses grupamentos. Só que esse hidrato depois, justamente, sofre essa perda de água e vai virar o propanal. Nesta figura aqui, nós temos ilustrado o mecanismo de ação da coenzima B12 na reação da transformação do 1,2-propanodiol no propanal. Então, essa reação segue nesse sentido aqui para poder vocês observarem. Inicialmente, vai ocorrer uma quebra, uma clivagem homolítica dessa ligação entre o cobalto e esse carbono aqui, certo? A clivagem homolítica é quando cada um dos fragmentos fica ou retém, né, um elétron dessa ligação aqui. Então, um elétron vai ficar com o cobalto e o outro elétron vai ficar com esse grupo, esse radicalzinho aqui, né, vai ficar junto com o carbono. Essa ligação aqui é uma ligação bastante fraca. Então, ela tem uma energia de 26 kcal por mol, onde uma ligação de carbono com hidrogênio tem uma energia de 99 kcal por mol. Então, é uma ligação muito fraca. Após a quebra dessa ligação, né, o cobalto ele é reduzido de cobalto 3 para cobalto 2 e um radical é liberado, que é o 5-desoxiadenosila, este radicalzinho aqui.
Esse radical liberado, ele vai atrair esse hidrogênio aqui, do 1,2-propanadiol. Então, quando ele atrai, ele forma este radical aqui, que é o 5-desoxiadenosina. Aqui neste carbono, que é o carbono 1, vai migrar a hidroxila do carbono 2 para este carbono 1 aqui, que está livre, criando um radical agora no carbono 2. Tinha um radical no carbono 1, então a hidroxila migrou para este carbono 1 e o carbono 2 ficou livre aqui. O que vai acontecer é que este carbono aqui vai pegar esse hidrogênio aqui, ou seja, vai abstrair esse hidrogênio aqui que está na 5-desoxiadenosina. Ele vai retornar para o substrato, né, 1,2-propanadiol, porém, não vai ser mais 1,2-propanadiol, vai virar um hidrato. Aqui o radical está livre aqui e o cobalto também estão separados. Só que ele voltou a ser o 5-desidoxiadenosila. Ele se regenerou, e vai se recombinar novamente com o cobalto 2, cobalto que estava reduzido. E esse cobalto, ele vai voltar, depois que se regenerar esse complexo aqui, eles vão voltar a ser a coenzima B12. Mas antes de finalizar a reação, vai ocorrer, né, esse complexo aqui com a enzima, passa por outro processo catalítico, em que esse hidrato aqui, ele vai perder água, né, e vai se transformar em propanal. Então, na reação final, no produto final, nós temos o propanal, temos água e temos também a enzima, a coenzima, na realidade, B12. Ela estava no início, passou por todo o processo, né, auxiliou nessa mudança, né, e agora ela está aqui no final intacta. Voltando um pouco para esta figura, que ela ilustra, né, resumidamente, o mecanismo usado pela coenzima B12. Então, existe uma probabilidade em que as enzimas dependentes de coenzima B12 utilizem ou catalisem, né, as reações através desse mesmo mecanismo. Então, não é uma enzima específica que vai catalisar assim, mas as enzimas que são dependentes da coenzima B12, elas tendem a catalisar as reações dessa mesma forma aqui. Então, que forma é essa? Para resumir, né, e o capítulo, a aula que foi vista. Então, a coenzima, ela vai ter esse papel de possibilitar a remoção de um átomo de hidrogênio do substrato. Então, ele vai remover esse hidrogênio, esse átomo de hidrogênio aqui, liberando esse carbono aqui. Então, esse hidrogênio, ele vai estar ligado à coenzima B12, né, como a gente já viu na reação anterior, de uma forma mais detalhada. E esse grupo aqui, que está no carbono adjacente, ele vai poder migrar para o carbono que está livre. Então, ela faz essa migração aqui, deixando o carbono adjacente livre. Então, a coenzima B12, ela vai liberar, ou seja, ela vai devolver o hidrogênio para o substrato. Porém, ela não tem como devolver mais para o carbono em que o hidrogênio estava, porque agora ele está ocupado pelo grupamento, né? Aqui dá para ver melhor, pelo grupamento que estava no carbono ao lado. Então, ela vai devolver ao carbono que ficou livre
agora, né? Que é o carbono do grupo migrante. Então, essa enzima, quando ela está ligada à coenzima, esse complexo aqui é chamado de holoenzima. Então, é uma enzima cataliticamente ativa. Porém, quando essa coenzima ela se desliga da enzima, quando a coenzima se desliga da enzima, então essa enzima ela passa a ser cataliticamente inativa, porque sem a coenzima ela não consegue catalisar. E o nome dessa enzima passa a ser apoenzima. Então, dessa forma, a importância, né, das coenzimas para esse processo catalítico.